ei, ei, ei. Aleluia, aleluia, aleluia. Ei, 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 ei. Ei, ei. Tá saindo som aí? Melhorou. Boa noite. Boa noite. Diga para a pessoa que está do teu lado aí, você é muito precioso para Deus. Ou preciosa, né? Olha para a sua direita, para a sua esquerda. Fala para ele assim, que bom que você está aqui. A gente está num lugar muito bom, né, irmãos? Estamos aqui em família, reunidos. Temos um único Pai e somos irmãos. Amém, irmãos? Cada um de um jeito, né? Em meio às nossas diferenças, mesmo assim nós somos irmãos. Amém? E Ele é quem nos une e faz de nós um só corpo. São membros diferentes, mas que faz parte do mesmo corpo. Amém, meus irmãos? Tem alguém aqui nessa noite que nos visita pela primeira vez? Faz um sinal com sua mão. Opa, tem uma turma lá atrás. Cadê o pessoal do trabalho, hein? A turma que está trabalhando hoje, por favor. Batendo escanteio, fazendo gol ao mesmo tempo. Então daqui a pouquinho eles vão chegar até vocês. O pessoal que está ali atrás, assim que eles pegaram a pranchetinha, já estão pegando lá. Mantenha sua mão levantada. Se cansar uma mão, você troca de mão. Ou peça a pessoa do lado para segurar a sua mão. Mas mantenha sua mão levantada. Vai chegar até vocês uma prancheta com um panfletozinho. Preencha para a gente, por favor. Basta colocar o seu nome e seu WhatsApp, porque é uma forma de a gente ter contato com vocês. E com o WhatsApp dá para a gente falar com vocês. A gente quer trazer mais sobre a igreja, mais informação e também estarmos à disposição de vocês para servir vocês. E vocês são muito bem-vindos. Amém? Como nós recebemos bem bonitos nossos visitantes. Aleluia, aplauda o Senhor. Aplauda mais forte a Ele. Ele é digno de honra, glória, louvor. Glória a Jesus. Parabéns, meu bem, você fez um bom trabalho aqui, tá? Foi ligeira e rasteira. Amém, irmãos? Eu quero reforçar aqui a questão de terça-feira, irmãos. Toda terça-feira nós temos um culto aqui muito especial, um culto de socorro, é um culto hospital. Eu costumo dizer que a igreja, tem gente que usa essa forma de dizer que igreja é um hospital. Eu não gosto, porque quando a gente tem essa mentalidade que igreja é um hospital, dá a entender que todo mundo é doente. E nós não somos doentes. Nós passamos por enfermidades, mas nós somos curados, amém, irmãos? Então eu não gosto muito desse termo de dizer que igreja é o hospital. Não, igreja, eu costumo dizer que igreja é um exército poderoso, é uma eclésia, a eclésia do rei, amém, amados? Amém? Então nós somos poderosos em Cristo, nós somos soldados valentes, cada um com a sua patente, amém, irmãos? Então a gente reúne aqui, mas a nossa missão nem é aqui, a nossa missão é lá fora, no nosso dia a dia, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, de manhã, depois a gente volta para cá de manhã e à noite, e nos encontramos e vamos de novo para uma semana. Aqui é o nosso campo de concentração, é o nosso quartel, que a gente é treinado para o campo de batalha lá fora. Então nós somos soldados de Cristo, que fazemos parte de um exército que Ele é o general, amém, irmãos? E o bom é que todo exército humano, normalmente, às vezes a guerra é provocada por um presidente de uma nação, por um rei, aquela patente mais alta de uma nação provoca a guerra. Você pega Putin, por exemplo, ele provocou a guerra da Rússia com a Ucrânia, né? Só que Putin mesmo nunca foi à guerra, ele não foi à guerra, ele só enviou os menores à guerra, né? Então, no exército humano, eu costumo dizer que o maior provoca a guerra e os menores é que vão para o campo de batalha e morrem lá. No exército celestial, a gente que provoca a guerra, porque a gente que faz bagunça, faz confusão, nós somos tudo cabeçudo, infelizmente, mas quem vai na frente é quem? O general dos generais. Então, a nossa guerra já é uma guerra vencida. Por quê? Porque quem vai na frente é o quê? Mais do que vencedor. E nos declarou também mais do que vencedor. Então eu gosto muito de dizer que a igreja é um exército. Agora,
Nós temos aqui um militar do Exército, e nós sabemos disso que todo exército que tem uma estrutura maior tem o quê? Tem um hospital, para socorrer os soldados feridos. Então, a terça-feira é o dia do nosso hospital, é o dia que a gente se encontra para socorrer os soldados feridos. Pastor, mas às vezes eu não estou ferido, mas você conhece alguém ferido. Eu estou me referindo a enfermidades. Então, às vezes você não está doente, mas você conhece alguém doente. Então, pela sua compaixão, você traz na terça-feira. E muitas vidas têm sido curadas neste lugar. Muitas vidas, inclusive muitos irmãos nossos. E muitos desses que estão aqui nessa noite. Então, queridos, a nossa missão é trazer vidas para o culto de terça também, para que haja o poder de Deus se manifestando na vida dessas pessoas. E como você pode trazer também familiares. Às vezes, querido, por causa de uma cura, é que a pessoa vai se converter. Às vezes você tem pregado, não tem dado certo, mas há uma estratégia de Deus, a multiforme graça, de salvar por uma enfermidade que está passando no corpo dessa pessoa. Perceba que Jesus, quando ele estava tratando com a mulher samaritana, ela não estava nem dando muita atenção para ele. Mas quando ele falou assim, você tem 5 maridos, o que você tem não é o seu. Aí ele, opa, tem um negócio diferente nesse homem. A cura é um negócio diferente. A cura é a manifestação de um poder. Então, quando ele percebeu que ele tinha uma revelação sem conhecê-la, ele falou assim, tem algo a mais nele. E ela creu e foi salva. Então, o poder, os sinais também salvam. Aliás, é uma grande estratégia de Deus para salvar. Então, às vezes você está orando pela sua família, está orando por amigos lá no seu trabalho, por vizinhos, que você sabe que está enfermo. Traga, espere e creia em nome de Jesus que serão curados aqui, e por isso crerão. Amém, irmãos? Amém. Crerão. E ainda que não creiam nesse tempo, pelo menos nós estaremos socorrendo essas pessoas para que elas sejam curadas. Então, toda terça-feira, 19h30, é o nosso culto fé, é o nosso culto cura, é o nosso culto milagres. E a gente precisa dos enfermos para que hajam manifestações de milagres aqui. E cada um de nós temos essa responsabilidade de estar trazendo vidas para este lugar. Pastor, terça-feira eu não estou lembrando de ninguém para trazer, mas venha, porque outro alguém vai trazer, e você vai estar aqui como um intercessor. Amém, irmãos? Amém! Amém. Aleluia! Nosso Pai é bom, sempre bom. Irmãos, nós estamos numa série, e essa série é sobre a carta aos Gálatas. Mas hoje nós vamos fazer uma pausa, porque eu quero trazer uma outra ministração para vocês aqui, um outro tema que eu creio que seja altamente relevante para esse momento. Mas antes ainda da gente trazer esse tema, eu quero informar vocês que a nossa família missionária, fique de pé aí, Carlinhos, você e a Natália. Cadê a Sarinha e a Rebequinha? Está para subir para as crianças lá, né? A nossa família, assim, a gente não sabe se a gente fica triste ou alegre, né? Fica aquela mistura de alegria com tristeza, né? A tristeza é porque eles estão indo, né? Estão voltando para Moçambique. A alegria é por saber que é lá o lugar deles, né, irmãos? É lá a missão deles, e ninguém mais interessado em voltar do que eles, de estarem lá com aquele povo, estarem servindo ao Senhor no chamado, na responsabilidade que Deus deu a eles. Então, glória a Deus que chegou o dia. Eu me lembro que quando o Carlinhos recebeu a notícia que o visto tinha ficado pronto, ele estava lá em Dores do Turvo, né? A gente estava lá passeando. Nossa Deus, estava difícil contê-lo. Toda hora, o visto saiu, e ele pulava na casa, e ele andava, ele ia para lá e voltava, ia para mim, o visto saiu, de tanta alegria que eu pude ver no coração dele, pelo visto ter saído, né? Saber que agora ele pode voltar. E glória a Deus por esse coração, tá, Carlinhos? Natália também com o mesmo coração, as crianças também, as crianças já não vê a hora de voltar também, para continuar a missão de estar socorrendo vidas lá na África. Então, glória a Deus pela vida de vocês. Vem aqui. Por tudo que Deus tem feito através da vida de vocês em tão pouco tempo, irmãos. Vocês imaginem um trabalho que tem aproximadamente 2 anos. 2 anos de trabalho e já está reunindo mais de 1.000 crianças, irmãos. Aplaude o Senhor por isso, irmãos. Mais de 1.000 crianças. Todo sábado. Às vezes a gente não tem noção do que está pela frente, né?
Eu costumo dizer que quando a gente consegue, com muita fé, ver uma semente, Deus já está vendo uma árvore há muito tempo. Isso é quando nós temos muita fé. A gente vê a semente, Deus já viu a árvore. E quando a gente consegue, com muita fé, ver a árvore, Deus já está vendo uma floresta há muito tempo. Então, assim, a gente está vendo, vou até usar um termo aqui para entendimento, meras crianças ali todo sábado. A gente está vendo. Mas Deus está vendo grandes missionários, pastores, evangelistas, apóstolos, homens e mulheres, que vão estender esse evangelho, principalmente ali na África, né, irmãos? Então, assim, há um pastor que assumiu Maputo, na ausência da missionária Márcia e missionária Rosano, que estão há 2 anos no Brasil, que assumiu lá, está lá como pastor, ele e a esposa, que casou lá também como pastora, e assumiu o ministério há mais de 2 anos lá, e era um casal de criança, que há 14 anos atrás foram ganhos, que estavam indo à igreja por causa de um lanchinho, e foram crescendo, e hoje são os pastores que assumiram. Então, através desse testemunho, dá para a gente conseguir visualizar o que vai acontecer se Jesus não voltar daqui 10, 15 anos, com essas crianças, que hoje tem 8, 9, 10, 12 anos, que daqui 10 está com 20, 21, 22, que serão grandes líderes que farão a diferença naquele continente. Então eu louvo a Deus por esse trabalho que acontece lá, principalmente esse trabalho com a criança, tem sido um trabalho muito forte. E todo sábado, né, como já foi dito aqui, tem o lanche para as crianças, uma forma de atraí-los também, é o social atraindo para o espiritual, e que tem sido uma grande bênção, fora os trabalhos que são feitos lá, que eles mesmos já comentaram aqui. Eu vou passar a palavra para o Carlinho, dar uma despedida dos irmãos aí, e também a Natália, tá, amados? Aquele sentido de estar falando aí. Vontade. Rosa, macho. Boa noite, meus irmãos, graças e paz. O pastor Zé Carlos, ele foi muito preciso, né, quando ele falou desse misto de sentimentos, essa mistura. De fato, a gente se entristece de deixar os irmãos, de sair, e eu sempre falo isso sem demagogia nenhuma, que aqui eu me sinto em casa, né? Aqui a nossa família se sente em casa. Estar com vocês, para nós, assim, é muito bom estar entre vocês. E apesar de nossa família estar no Ceará, nós amamos o Ceará, mas aqui a gente ama estar aqui com vocês, irmãos. Então, existe esse sentimento da nossa partida, de deixar os irmãos, mas ao mesmo tempo há um sentimento de muita alegria, de gratidão a Deus e de entusiasmo, de saber do que vai vir, né? Do que Deus vai ainda fazer lá em Moçambique, através de nossas vidas, através da vida de vocês que ficam aqui, que têm orado, que têm ofertado, que têm segurado a corda por nós. E muito obrigado por vocês, né? Nós sabemos que no nosso retorno agora, o nosso coração está muito alegre. Irmãos, realmente a gente estava lá, olha onde Deus foi nos dar a vitória, lá em Dores do Turvo. Terra abençoada. Deus de mistério, hein, irmãos? Mas é isso, estamos muito alegres, assim, gratos demais. Gratos a pastor Zé Carlos, Érica, que nos receberam em sua casa, né? A irmã Noêmia e Beto, que nos receberam também, Márcio e Cláudia, e cada um de vocês, irmãos, cada tempo que nós tivemos, cada momento que nós tivemos juntos, tá bom? Nós vamos, mas vamos levar cada um de vocês no nosso coração, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Boa noite, a paz. Acho que o Carlinhos já falou tudo, né? Só agradecer mesmo. Estamos muito gratos a Deus por esse tempo que passamos aqui. Foi um tempo um pouco longo, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Então foi um tempo de muito refrigério, de relacionamentos, foi um tempo muito bom. E agradecemos a Deus pelo privilégio que Ele nos dá de voltar, né? De voltar para lá, de continuar a obra. E estamos muito felizes de voltar. E agradecer também a vida de vocês, de cada um, né? Cada abraço, cada palavra, né? Cada doação que vocês dão, que vocês contribuem. É muito bom, muito gratificante. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Agradecer mais uma vez pela vida do pastor Zé Carlos, pastora Érica, que nos suportaram lá durante o tempo. A gente vai dividindo, né?
ficou um tempo na casa do pastor, um tempo na casa da Cláudia, outro tempo na casa da irmã Noêmia, para não ficar pesada. E foi muito bom, a gente estreitou o relacionamento, foi muito bom, estou muito feliz, obrigada, pastora Érica. E é isso. Amém. Aleluia. Irmãos, posso dar um conselho para vocês? Posso ou não? Sim. Posso dar um conselho? Eles falam que conselho bom vende, né? Mas o meu é de graça, amém? Amém? Meu conselho é de graça, não precisa pagar não, porque eu recebo de graça eu dou. Aliás, é o nosso tema dessa noite. Mesmo que você contribua na linguagem popular, com um troco de padaria, muitos trocos de padaria dão um montante bom. Então eu quero dizer o seguinte, mesmo que você contribua com um valor pequeno, contribua, participe, todos, cada um conforme a sua condição. Quem pode, como Paulo diz aos Coríntios, quem pode contribuir com mais, contribua com mais. Quem pode contribuir com menos, contribui com menos. Assim que terminar a nossa reunião, procure eles, fala assim, me dá o seu Pix, pega o Pix, é aqui do Brasil mesmo, depois ele faz a conversão lá para a moeda de Moçambique, mas participe. Isso vai fazer muito bem para você, sabia? De você entender que o seu dinheiro está atravessando todo o Atlântico para abençoar uma vida que você nunca viu. E sem contar, querido, que Jesus disse que é melhor dar do que receber. Então, quando você der uma oferta, quem está ganhando é você. Por quê? Porque para você, para eles lá é pão, mas para você é semente. Pão não multiplica, semente multiplica. Quem pegou? Por isso que é melhor dar do que receber, porque quem recebe, recebe pão, mas quem dá, deu semente. Às vezes na hora, no entendimento do momento, parece que é melhor receber, mas a gente precisa pensar no amanhã. Então quando você dá uma semente, você pode ter certeza que em outro tempo você vai ter uma colheita disso. E não é só por isso, é por amor, é por gratidão a Deus, é por de alguma forma contribuir com a África. Talvez você nunca vai lá, mas seu dinheiro pode ir. Então, eu estou dando esse conselho para todos vocês. Separe um valor mensal, e toda vez que você depositar, você está dizendo assim, você não precisa falar, mas você já vai estar dizendo com a sua ação, eu me importo. Quem está entendendo? Você vai estar dizendo, eu me importo. Às vezes um lanche você deixa de fazer. Às vezes uma vez que você vai para lanchar, você tem comida em casa. Aí você pensa, você quer saber? Eu ia gastar R$30 com esse lanche. Eu não vou, eu vou comer em casa, vou fazer um mexido com o que sobrou do almoço, e vou pegar esse dinheiro que eu ia pagar na lanchonete, eu vou mandar para a África. Quem está entendendo? A gente pode fazer isso, irmãos. E a gente vai estar contribuindo com vidas lá, porque esse dinheiro é convertido para estar ajudando no lanche das crianças, nas construções das casas, dos projetos sociais que a gente realiza lá, que são vários projetos. Amém? Então, eu quero aconselhar cada um de vocês a participar, a se importar com a África, porque é a nossa igreja lá, é a gente lá. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos queridos. E também lembrar que há tempo ainda. Esse homem aqui, irmãos, quer abençoar esse homem? Talvez você pense que é dar farinha para ele. Ele gosta de farinha, mas tem algo que ele gosta mais, é café. Então dá café para ele. Pastor, mas logo agora que o café está tão caro. É agora, irmão, ele está indo embora, ele tem que levar café. Então, se você quer dar uma oferta para ele também no final, toma aqui, cara, o café. Natal toma café também, mas igual esse aqui, ó. Tá para achar por aí. Então, assim, dá uma oferta para café. Daqueles itens que a gente colocou aqui, meio que você não possa comprar, eles vão embora quarta-feira agora. Dá ainda para você dar uma oferta para que eles comprem, tá? Pega o Pix, dá a oferta em Pix, eles vão ficar alguns dias em São Paulo ainda e depois vão seguir viagem. Então dá para comprar lá em São Paulo ainda os itens que eles precisam. Amém? Aplaudo o Senhor pela vida dos nossos... Peraí. Fique de pé no seu lugar. Vamos encerrar esse momento com uma oração. Queria que você estendesse suas mãos aqui para frente. Pai, nosso coração é grato ao Senhor pela vida do Carlinhos, pela vida da Natália, pela vida da Sarinha, pela vida da Rebequinha, por essa família missionária, pelo fato do Senhor ter gerado no coração deles esse amor, essa compaixão por África. Obrigado, Pai,
desde o primeiro momento que eu fiz o primeiro contato, ou melhor, o Carlinho fez o primeiro contato com a gente aqui. E daí aconteceu essa aliança. Nós oramos ao Senhor e pedimos que o Senhor continue conduzindo essa aliança, da sua forma, do teu jeito. E nós entendemos que tudo que essa igreja faz por eles, não é a igreja que faz, é o Senhor quem faz. Nós somos apenas colaboradores e instrumentos que materializamos o que o Senhor está fazendo. E que nós possamos continuar fazendo. E a cada dia mais e mais e mais. Porque nós sabemos que estamos diante de uma demanda infinita. Que por mais que façamos ainda, nós não vamos conseguir atender todas as demandas de África. E que o Senhor use mesmo os teus filhos naquela nação, Moçambique. Que o Senhor flua através da vida deles. Que eles entendam que o social também é espiritual. E que eles possam servir gente mesmo, amar gente. Até porque nós não temos nada que o Senhor precise. Quem precisa são as pessoas. E que eles sejam mesmo instrumento nas tuas mãos. Nós já queremos te agradecer pela volta deles, porque sabemos que já está consumado. O Senhor já guardou o ônibus, já guardou o avião, já guardou tudo. Já guardou cada detalhe dessa viagem. Na imigração, em todo o processo do que vai acontecer, o visto. Aquele que começou a boa obra, que já deu visto, já deu tantas coisas para eles, é fiel para completá-la. Aliás, é o Senhor quem está indo lá através da vida deles. É o Senhor quem está fazendo através da vida deles. O Senhor é o maior interessado em cada detalhe. E que só faça o nosso coração queimar a cada dia mais por África. Queimar a cada dia mais por missões. Queimar a cada dia mais por vidas, por gente. E que possamos a cada dia mais cuidar dessa família, de todas as formas, inclusive de forma financeira. Que eles mesmos estejam sob os cuidados do Senhor. E que a cada dia, Pai, eles fiquem ainda mais apaixonados e compaixonados por Moçambique, por África, pelas vidas, pelas nações. Nós te agradecemos, Pai, por tudo, em o nome de Jesus. Amém. Aplauda bem forte ao Senhor. Obrigado, amém. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos? Aleluia. Quero só lembrar aqui também, irmãos, antes da gente começar, que a nossa festa Jeca vai acontecer nos dias 14, 15... 13, 14, 15, o final de semana de 14 e 15 ali, de junho, tá, irmãos? E a festa é uma festa para a Igreja Resgatando, estendendo para a comunidade da Zona Norte, da cidade toda. Então, qual é a nossa missão? Primeiro, estar na festa, estar aqui. É um tempo que a gente tem de comunhão, porque às vezes no culto é tudo muito corrido, e a gente nem tem essa oportunidade de conhecer melhor os irmãos. Na festa, não. A gente vai estar aqui à tarde, à noite, no outro dia de manhã, aliás, à tarde, à noite de novo, só tem à tarde e à noite. E vai ser um tempo de muita comunhão, a festa é bacana, essa é a 20ª festa que a gente faz, a cada ano melhor. Então, vocês todos estão convocados. O que é uma convocação? Precisa estar, amém? Com carinho, tá, irmãos? E vocês podem convidar amigos, vizinhos, outras igrejas, para que a gente tenha uma festa muito linda. Esse ano vai ter a dança Jeca, tá? Você pode fazer sua inscrição, procurar a pastora Érico, a pastora Cláudia, há um tempo ainda aí, para a gente fazer a inscrição, para a gente fazer uma dança bem bacana, e eu tenho certeza que será uma festa maravilhosa, muito caldo, muita coisa, é uma bênção a festa, e nos ajude a divulgar. Essa semana o cartaz fica pronto, assim que ficar pronto, você pode levar uns 2 ou 3 e colar lá perto da sua casa, lá num bar, numa padaria, numa mercearia, para ajudar a divulgar. Amém, meus irmãos? Aleluia. Abra a tua Bíblia comigo. Aleluia. Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Os irmãos puderem colocar aqui no projetor também, por gentileza. Mateus capítulo 18, versículo 23.
Quem achou, diga achei. Amém, irmãos? Mateus 18, 23, Jesus ele diz assim: por isso o reino dos céus é comparado a um certo rei que resolveu tomar contas com seus servos. E tendo começado a tomá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Presta atenção. Mas não tendo ele com o que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido. Que ele fosse vendido. E também fosse vendida a sua mulher, seus filhos, e tudo o que ele tinha. E que se fizesse o pagamento. Então teria que vender toda a família para fazer o pagamento. Então aquele servo se prostrou e o adorou, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de compaixão, o soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Veja que o outro ele devia 10.000 talentos. E agora alguém devia para ele 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga o que me deves. Então o seu conservo prostrou-se aos seus pés e rogou-lhe, dizendo: tem paciência comigo, e tudo te pagarei. Porém, ele não quis, mas foi e o lançou na prisão, até que pagasse a dívida. Ao verem, pois, os seus conservos o que aconteceu, entristeceram-se grandemente, foram e relataram ao seu senhor tudo o que se passou. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo mau, eu te perdoei toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu conservo, assim como eu tive compaixão de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos carrascos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim também vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém, meus irmãos? Feche os teus olhos, mesmo assentado. Peço ao Espírito Santo que use a minha vida para falar ao seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela palavra lida. Mas como a gente sempre diz aqui, melhor do que uma palavra lida, é uma palavra revelada. E melhor do que uma palavra revelada, é uma palavra praticada. Espírito Santo, por favor, conduza essa palavra. O Senhor é conhecedor de cada coração. O Senhor é conhecedor da nossa prática, do nosso dia a dia, dos nossos comportamentos. E o Senhor sabe muito bem da área que nós precisamos de tratamento nessa noite. Precisamos, quem sabe, de uma cura, quem sabe de uma admoestação, de uma correção, de uma exortação, vinda do Senhor, tudo é leve. Então fique à vontade, Espírito Santo, mas que todos nós sejamos alcançados por essa palavra nessa noite, e que não haja distração, mas que haja concentração, para que o Senhor nos ensine, nos edifique, nos treine, como foi dito aqui. Esse lugar é um quartel de treinamento dos seus soldados, e que haja treinamento nessa noite, que haja edificação, em o nome de Jesus, nós oramos, amém. Amém, meus irmãos? Amém. O tema dessa mensagem é a graciosidade da graça. Tudo, preste atenção, tudo que Jesus fez na sua vida e na minha vida, é para que através da nossa vida, Ele faça na vida dos outros. Então não há como a gente entender um evangelho que para em nós. A gente acabou de trazer os missionários aqui, que um dia conheceram Cristo, e que podia muito bem ter ficado lá no Ceará, no cantinho deles, e até Jesus voltar, mas não, eles entenderam que o que eles receberam, eles estão passando para frente agora. E é isso que a gente faz quando a gente evangeliza, quando a gente socorre alguém, quando a gente ama alguém. Tudo que a gente faz é porque Cristo fez em nós.
E isso é a graça. Jesus, quando ele comissionou os discípulos para pregarem de porta a porta, ele disse assim, lá em Mateus 10, 8 em diante, ele fala assim, olha, de graça vocês receberam, e de graça vocês vão dar. Então a gente precisa entender isso. Nós fomos agraciados por essa graça para sermos graciosos. Nós fomos amados por essa graça para amarmos. Nós fomos abençoados para abençoar. Nós fomos curados para curar. Nós fomos transformados para transformar. Nós fomos libertos para libertar. É uma obra contínua. Seu Mário, que bom te ver. Oi, Queta. Está grande, minha vida. Que bom te ver também. Tudo que a gente faz, é porque Deus já fez na nossa vida. Não há como a gente dar aquilo que a gente não tem. Mas também a gente não pode reter aquilo que nós temos. Está dando para os irmãos entender? Eu não dou o que eu não tenho, mas eu não tenho o direito de reter o que eu tenho. Porque tudo é graça. Tudo é bondade, tudo é o favor de Deus. E não há como a gente aprender todos os dias sobre uma graça que nos libertou, se a gente não é usado para libertar uma pessoa. Uma graça que nos amou, se a gente não ama. Uma graça que nos compaixonou, se a gente não é compaixonado. Uma graça... Tem vizinhos que reclamam de som alto da igreja. Aqui é o contrário, é a gente que precisa reclamar na prefeitura do som alto deles, lá na rua, lá. Dos graves deles lá. Então, não tem como a gente pensar num evangelho que para em nós. Por exemplo, nós cremos piamente que nós fomos perdoados. A Bíblia diz que o nosso pecado foi perdoado, o pecado de ontem. Olha isso aqui, irmãos. Tem pastor que tem até medo de falar sobre isso. A Bíblia diz isso, que o nosso pecado de ontem foi perdoado, o pecado de hoje foi perdoado, e o pecado que você pode pecar amanhã também foi perdoado. Aí eles têm medo porque eles pensam assim, se falar assim, pessoal, então vai pecar amanhã porque já está perdoado. Está perdoado, mas as consequências do pecado ficam e que são desastrosas. Então não vale a pena pecar. Mas o nosso pecado, ele foi perdoado no passado, no presente e no futuro. Agora, por que o nosso pecado, pense nisso, o nosso pecado foi perdoado, e por que a gente tem tanta dificuldade, olhe para mim, em perdoar os nossos irmãos? Que graça é essa, irmãos? Que graça é essa que a gente só pensa num Deus que é gracioso com a gente, mas a gente não vive a graciosidade dessa graça? Que graça é essa que a gente crê no que Cristo fez por nós, mas a gente não é Cristo para fazer na vida de outras pessoas? E o que é ser Cristo, irmãos? Você sabe o que é ser Cristo? Você sabe por que nós somos chamados de cristãos? E que há uma diferença entre crente e cristão? Crente, irmãos, crente é apenas quem crê. Cristão é aquele que é um seguidor de Cristo. Crente, presta atenção nisso aqui, crente é Mateus 11, 28, vinde a mim que você está cansado, sobrecarregado, eu alivio você. Isso é ser crente. A pessoa veio, foi liberta, foi curada, Jesus prometeu um alívio, crente, ele creu, foi salvo. Isso é ser crente. Mateus 11, 28. Ser cristão é Mateus 16, 24. Você quer me seguir? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não há como a gente ser cristão sem ser Cristo. Não há como a gente ser cristão sem cruz. E quando a gente pensa em Cristo e em cruz, nós estamos pensando em ficar com prejuízo. Nós estamos pensando em abrir mão de direito. Nós ficamos pensando em sermos injustiçados, sem falar nada, como a ovelha muda que foi ao matadouro. Mas é impressionante como se levanta em nós a velha criatura, o velho homem, quando alguém nos ofende. A gente não consegue, ou pelo menos não conseguiu, eu declaro que a gente consiga sim, a viver a mesma graça que está sobre nós.
na vida das outras pessoas. Se a gente foi perdoado, por que a gente tem dificuldade em perdoar? Nós fomos perdoados, irmãos, do maior tipo de pecado, o pecado que nos levava à morte, que nós poderíamos ser condenados ao inferno eterno, e depois a gente não consegue perdoar pequenas coisas entre nós irmãos. E o texto que a gente leu é exatamente isso, uma dívida que foi muito maior, perdoada, mas esse homem que recebeu perdão, ele não conseguiu perdoar uma dívida muito menor. E esse é o raciocínio. A gente foi perdoado de uma tão grande dívida, e aí depois muitas pessoas têm dificuldade em perdoar pequenas dívidas. Perdoar o nosso irmão. Entender que ele também falha, ele também erra. E que a nossa missão, irmãos, como crentes, presta atenção, há um processo. A nossa missão como crentes é nos tornar cristãos. Crente, menino, cristão, maduro. Um cristão, ele é maduro. Um cristão não tem coisa de menino. Um cristão não tem mimimi. Belém, fica de bem. Tem dentro da igreja, irmãos. Crente de mal de crente. Eu não vou chamar de cristão uma pessoa assim. Crente de mal de crente. Ah, não é que não, mas é lá, nem em Juiz de Fora, é bem longe daqui. Crente que não conversa com crente. Ah, aqui não corre sangue de barato. Quem já viu esse termo? Quando você estava lá no mundo, irmãos, agora corre sim, porque nós somos cristãos. Não há cristianismo sem cruz. Então não faz sentido a gente estar aprendendo sobre uma graça que nos perdoa, se nós não somos perdoadores, então nós não entendemos a graça. E a gente está fazendo pior do que uma igreja que não prega a graça. Porque Jesus disse que a quem muito é dado, muito é o quê? Cobrado. Então, quanto mais a gente entende, mais somos cobrados. É como uma professora, ela dá a prova daquilo que ela ensinou. Então, aquilo que a gente já aprendeu, Deus nos coloca assim à prova. Deus coloca situações para a gente, para praticarmos essa graça. E parar com mimimi, irmãos. Às vezes por coisas tão pequenas, pessoas, por exemplo, saem da igreja, um fica de mal do outro, fala mal, calunia, fala por trás. Olha isso aqui, coisa que veio lá do mundo, que parece que essa pessoa não foi liberta até hoje. O meu santo não combina com o dele. Quem já viu esse termo? Então um é de um santo do inferno, outro do céu, mano, porque o Espírito Santo combina com o Espírito Santo. É uma pessoa. Então tem muita coisa, mas tem pessoas que estão na igreja, mas parece que elas ainda não foram libertas. Libertas dessa velha criatura, desse velho modelo de vida, desse modelo de maldade, que não consegue perdoar. Ah, pastor, eu tenho dificuldade para perdoar, porque então você não entendeu a graça nem o evangelho, porque Romanos 5,5 fala para você e para mim, que o Espírito de Deus derramou o amor de Deus nos nossos corações. Então nós já temos o amor de Deus para amar, nós temos o perdão de Deus para perdoar, nós temos a bênção de Deus para abençoar, nós temos tudo que Deus fez para nós, para que a gente continue a corrente da graça. A graça é uma corrente, irmãos, que deve ir passando de gente para gente. Parece que a nossa mentalidade ainda é aquela mentalidade de servir a Deus. Meu irmão, o que é que você tem que Deus precisa? Parece que a gente fica pensando assim, se eu servir a Deus, Ele fica alegre hoje. Se eu não servir, Ele fica triste. Parece que a gente pensa que Deus tem crise de identidade, de modo que se o povo dele agrada a ele, ele se alegra. Se não agrada, ele fica triste. Fica um Deus alegre, Deus triste. Sabe qual a tristeza? A única tristeza que a gente pode fazer o Espírito Santo sentir? Está lá em Efésios capítulo 5. Perdão, 4, tá? Está lá, não entristeça o Espírito Santo. Efésios 4:30. Quando você lê o contexto do texto, o antes e o pós, você vai perceber que está falando de quê ali?
relacionamento com as pessoas. Porque Deus por si mesmo, Ele é Deus e nada muda Deus. Mas quando você fere um irmão, você está entristecendo o Espírito Santo. Quando você fala mal de um irmão, você está entristecendo o Espírito Santo. Quando você não é gracioso com as pessoas, você está entristecendo o Espírito Santo. Quando você é de mal de alguém, você está entristecendo o Espírito Santo. Porque você e esse alguém, todos os dois são amados. Você quer ver um exemplo? Talvez já aconteceu isso na sua casa. A mãe e o nosso pai, quem teve pai e mãe aqui, conheceu, viveu com ele, sabe o que eu vou falar aqui. Quando um irmão está de mal do outro irmão, briga com outro irmão, o pai gosta disso? A mãe gosta disso? Faz ou não faz mal para eles? Parece que você bateu no seu pai quando você bate no irmão, quando você briga com o irmão. Para um pai, para uma mãe, quando vê um filho brigado com outro filho, eu já vi vários momentos desses na nossa casa mesmo, porque família, infelizmente, tem esses negócios. Como chateava meu pai, como chateava minha mãe. Se o nosso pai humano, que não tem o amor de Deus, um amor limitado, sente mal quando há entre os irmãos brigas, contendas, imagine o nosso Pai Celestial, que nos ama tanto, e é isso que entristece o Espírito Santo. A gente precisa aprender a ser Cristo na vida das pessoas, e ser Cristo na vida das pessoas, irmãos, presta atenção, é ficar com prejuízo. A gente não aprendeu no mundo a ficar com prejuízo, a gente só quer sair no lucro. Você quer ver? Você vai pagar uma conta, você deu R$50, a pessoa tinha que voltar 40, ela volta 45. Muita gente não volta para devolver os 5. Porque ficou no lucro. Mas se ela voltar 35? A gente aprendeu lá no mundo não ficar com prejuízo. A gente vem para a igreja e a gente não entendeu que aqui é lugar de prejuízo. A gente está pensando que aqui é lugar de lucro. Aqui você começa tendo lucro para vir para o prejuízo. Ele fala assim, eu vos tirei do império das trevas, eu dei vida para você. Vocês estavam mortos nos vossos pecados, nos vossos delitos, e eu dei vida para vocês. Aí ele dá vida, quando ele dá vida, ele fala assim, vem aqui agora me dá a sua vida. Então a gente nasce de novo, a gente revive para morrer. Só que tem muita gente que vem para a igreja e só fica no reviver, tipo assim, não, eu tenho Cristo agora, só está preocupado com vinde a mim. Mas não, a nossa missão é negue-se a si mesmo. O menino é o vinde a mim. Você já viu uma criança brincando com outra criança? Você já viu quando uma criança, isso acontece lá em casa, quando uma criança visita a sua casa e vai brincar com os brinquedos do seu filho? Como é que é o negócio? Você tem que estar apartando briga direto. Não todas as crianças, mas muitas delas, não, esse é meu, eu vou brincar com esse. Na mente dessa criança está assim, esse brinquedo é meu, eu que quero brincar. Você pode brincar com esse que eu não quero, mas ele quer assumir os direitos dele. Está errado? Não. Mas isso é coisa de menino. O menino senta na mesa, ele não quer nem saber se é a última comida que tem, ele quer comer. A mãe não, a mãe dá para ele e fala assim, se sobrar eu como. Então uma mãe, um pai maduro reparte, um menino quer comer. E assim acontece na igreja, todo crente menino, ele quer comer. Mas o crente maduro, ele quer repartir. Veja que é exatamente esse problema que houve na ceia. Os crentes de Coríntios, eles eram meninos, eles chegavam primeiro e queriam comer, tanto é que eles comiam e deixavam os outros que chegavam depois com fome. Só que qual era o sentido da ceia? Eles levarem como pessoas maduras para que outros comessem. Tanto é que Paulo vai dizer, você que tem fome, come em casa. Mas quando trouxer alguma coisa para a ceia, é para repartir. Jesus ensinou isso, ele pegava o pão, repartia e dava aos seus discípulos. Com aqueles discípulos de Emaús, ele serviu aquela janta toda, a Bíblia nem relata que ele comeu. Então a gente precisa entender um pouco mais o que a graça, primeiro, ela fez em nós,
E o que a graça quer fazer agora? Através de nós, apesar de nós. Então, se eu fui agraciado, é para que eu seja agora o quê? Gracioso. Não tem espaço mais na minha vida para mimimi, não tem mais espaço na minha vida para falta de perdão, para mágoa, rancor, para falar mal de alguém, para não respeitar o limite do meu irmão, para não suportar o meu irmão, independente do comportamento dele, irmãos. Porque se o meu, olhe para mim, se o meu comportamento é melhor do que o comportamento do meu irmão, e se eu julgo o meu irmão, ou se eu quero corrigir o meu irmão, ou se eu quero mudar o comportamento do meu irmão, é porque nas entrelinhas eu estou usando a justiça própria. Eu estou pensando assim, eu sou melhor do que ele, eu quero que ele fique tão bom quanto eu. Quantos casamentos são destruídos porque o marido quer mudar a esposa, e a esposa quer mudar o marido? Mas não é esse o sentido de um casamento. O sentido do casamento sou eu me mudar para fazer minha esposa feliz, e ela mudar para me fazer feliz. Mas olha onde está o nosso nível de egoísmo, do que a gente quer para nós, a gente quer ser feliz. Mas no reino de Deus, para um bom cristão, não é ser feliz, é fazer gente feliz, ainda que você sofra as consequências. Quanta briga, irmão, quanta confusão, quanta gente que quer ser, eu preguei um tempo aqui atrás sobre razão, quer ser o da razão. Quer dizer, você pode ser bom no que você faz, você pode ser zeloso, você pode ser alguém que realmente busca a santificação, a obediência, a fidelidade, o temor, mas você não pode fazer disso uma religiosidade, de pensar que isso é você, não é você, senão você está pecando tanto quanto aquele que não faz. Você precisa transferir isso tudo para Cristo, falar assim, olha, se eu sou assim, é porque a graça de Deus me fez assim, é Ele que me fez assim. Tudo é a graça, irmãos, e a graça, ela tem um poder, aliás, a graça tem vários poderes, mas um dos poderes maiores da graça, sabe qual que é? Nos nivelar. A graça põe a gente no mesmo nível. Aquela plataforma é só para vocês verem melhor a gente, mas não é porque a gente é maior que ninguém aqui. Eu sou melhor que você. Pastor, você tem uma boa palavra, você prega bem. Não sou eu, é a graça. Eu preciso crer que quando eu abro a minha boca, é Cristo falando, é o Espírito Santo falando, que se tirar Ele de mim não sobra nada. Para de pensar, irmão, porque quando você olha o erro de alguém e quer corrigir esse alguém, você já pecou. Porque essa não é a nossa missão. E tem gente que faz pior, condena, culpa, fala mal. Aí você já está sendo até usado pelo diabo, irmãos. Está pior ainda. Porque esse é o papel dele. Então a gente precisa crescer na graça, crescer no conhecimento, e que acaba a gente gerando um novo entendimento. Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 16, ele diz assim, porque a ninguém mais, olha isso aqui, a ninguém mais nós olhamos segundo a carne. Não é segundo a carne mais. Porque se a gente for olhar segundo a carne, eu vejo o erro em todo mundo. Inclusive quando eu olho no espelho, eu vou ver erro. Porque a gente é humano, a gente falha. Mas o que é a graça? A graça é para não ficar apontando o nosso erro. A graça, você vai lá, pagou, está pago e já acabou, está pago. E não tem conversa, a dívida sua está paga, do nosso irmão venezuelano aqui, ó. A nossa irmã portuguesa, a igreja está internacional, nossa irmã portuguesa aqui, está paga também, a irmã brasileira também, é uma nação, né? Está paga, nossa dívida está paga, irmãos, está tudo consumado. Então a minha dívida que está paga, é a mesma dívida do moçambicano aqui que está pago, é a mesma dívida da Natália que está paga, as dívidas estão pagas, todos nós éramos o quê? Devedores. Então não tem ninguém melhor que ninguém, irmãos. E eu vou dizer mais, olha a mente religiosa, de pensar que aquele que era um melhorzinho lá fora, é aquele que tem mais crédito agora com Deus, e que realmente ele estava numa posição melhor, ele pecava menos. Pelo contrário, a Bíblia diz que onde abunda, é para acabar com a nossa mente meritocrática.
Ele fala assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O maior pecador aqui, ó, é o mais agraciado nesse lugar. Quem mais recebeu graça aqui dentro? Quem pecou mais. É o contrário, irmãos. Você quer ver, até hoje, infelizmente, tem essa discriminação pelos nossos irmãos que foram usuários de droga. São vagabundo, não é isso? São vagabundo, não presta mais para nada, muita gente até abandonou, família abandonou, a gente até entende o que a família sofre nessa situação. Mas vocês não têm noção, só quando a gente entende a graça, da graça que está sobre a vida desses homens. A gente não consegue ver isso, o amor que Deus tem por eles. E como é que Deus manifesta esse amor? Cena do sítio? Como é que Deus manifesta o amor sobre a vida desse homem bonito aqui? Você acha que Deus vem de madrugada, de branco, e abraça ele, igual um anjo, e vem, filho, eu sou Deus? Não, querido, não. É quando o Sérgio, que está lá no sítio, vem e dá carinho para ele, dá atenção para ele, cuida dele, dá uma palavra de incentivo. É a graça, é o poder de Deus usando a vida dele aqui. Como é que a bondade de Deus, o favor de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus, a compaixão de Deus manifesta na vida de alguém? Através de um outro alguém. E muitas vezes nós somos bloqueio nisso. A gente bloqueia o que Deus quer fazer. Bate alguém na nossa porta, e às vezes a pessoa pede um prato de comida, você pega coisa que você olha a força dele. Esse cara é forte, está saudável, precisa trabalhar. Pronto, já bagunçou tudo. Não é meritocracia, não é se ele merece comer ou não. Deus não está pedindo para você ajudar quem merece. Deus nos pede ser graciosos com todos, então não importa. Ah, não, aquele irmão ali, ó, não dá, não vou com a cara dele, e ele não me trata bem, ele não olha na minha cara, ou ele fez isso comigo, ou fez aquilo, ou eu fiquei sabendo que ele falou mal de mim, então quando eu passar perto dele, eu não consigo olhar para ele. Querido, você não entendeu a graça. Começa a observar, a área que mais somos melhorzinhos, porque até parece ter alguma área que a gente é um pouquinho melhor, né? Cada um de nós tem uma área que parece que sobressai mais. Por exemplo, às vezes tem pessoas que são honestas, e pessoa honesta, ela é honesta, ela não consegue roubar nada de ninguém. É tipo assim, é uma bondade dele, ele é bom nessa área, ele tem esse princípio de ser honesto, exemplo. Então, ele não consegue suportar um ladrão. Ele não consegue suportar alguém que compra e não paga, quem pega emprestado não devolve. Por quê? Porque ele compara essa pessoa, o comportamento dela, com o dele. Eu não sou assim, então eu não aceito que as pessoas sejam assim. É errado. Porque se você não é assim, não é você, é a graça que te fez assim. E essa graça aceita ele assim, até Deus trabalhar na vida dele, e a própria graça transformar a vida dele. E quanto mais você o perdoar, o quanto mais você o amá-lo, mesmo sendo uma área que você discorda que a pessoa seja assim, mais rápido a graça alcança a vida dele. Mas parece que a gente mesmo cria o bloqueio de Deus agir, porque Deus vai agir exatamente, presta atenção, Deus vai agir exatamente através de alguém que vai dar a ele esse testemunho. E na maioria das vezes, a pessoa que tem esse testemunho para dar para ele, que é a honestidade, não consegue conviver com ele. Porque a justiça própria fala mais alto, e ele fala assim, eu não sou assim, eu não concordo. Então, querido, se é bom, tem alguma área que você sobressai? Tem alguma área que você olha para a sua vida e fala assim, poxa, eu sou bacana nessa área. Essa área, graças a Deus, eu posso pecar em outra área, mas essa área eu sou jóia. Entenda que essa área é a graça que Deus fez você ser assim, e você vai ser a pessoa mais usada ainda com quem não é assim, porque você será testemunho vivo de como ser assim. Só que normalmente o que é que acontece? Começa a observar isso. Nós somos mais críticos nas áreas que nós somos bons. E só que a gente esquece, se a gente é bom, não é a gente, é quem? A graça. Você nunca usou droga, tem nojo de droga, então é muito fácil você apontar o dedo para quem usa, mas você esquece que você nunca usou droga,
porque a graça de Deus te ajudou, fez você nascer num lar talvez diferente, por algum motivo, a graça te alcançou de uma forma onde ela não permitiu que você usasse. Mas parece que você pensa assim, não, eu não uso droga porque eu me esforcei. Então não adianta, querido, a gente entender a graça e não fluir na graça. Por isso que o tema dessa mensagem é a graciosidade da graça. Eu preciso ser gracioso. Se eu tenho a graça, é para ser gracioso com as pessoas. É para amar o pior pecador. É para amar quem me odeia. É para perdoar, por pior que seja a ofensa. O que a gente deve fazer quando alguém faz uma grande ofensa contra nós? Comparar com a cruz. Ajuda o seu coração, compara com a cruz. Você ficou chateado com aquilo, não, pastor, aquilo que o cara fez comigo não dá, eu não consigo perdoar. Compara com a cruz, o que você prefere? O que fizeram com Cristo ou o que fizeram contigo? Aí você fala, não, peraí, o que fizeram com o meu Cristo, por minha causa, é pior do que estão fazendo comigo, então dá para perdoar. É por isso que a gente está aprendendo sobre graça. A gente não tem nada a ver sobre nós. Passa a ser também sobre nós, mas tem a ver sobre pessoas, sobre gente. Quanto mais eu entendo a graça, mais gracioso eu sou. Quando você pega 1 Coríntios capítulo 13, fala do amor, lembra? Fala que o amor ele é paciente. Paciente. O amor ele é benigno. Olha isso aqui. O amor não busca os seus próprios interesses. Qual é o nosso interesse? Ninguém magoar a gente ninguém ofender a gente sempre ser dono da razão, a gente está sempre certo. Não abrir mão do nosso direito, que é direito nosso tomar posse, é nosso, é meu. Mas o amor, ágape, ele não busca os seus próprios interesses. O amor tudo suporta. Tudo suporta. Então a gente precisa suportar. Esposo suportar a esposa, esposa suportar esposo, pai suportar filho, filho suportar pai, irmão suportar irmão, irmãos espirituais suportar irmãos, ovelha suportar pastor, pastor suportar ovelha. O amor, ele tudo suporta. Tudo crê, tudo espera. É benigno, é longânimo. Paulo chega a dizer que o amor nunca falha, porque está falando do amor de Cristo. E é esse amor que está derramado dentro de nós. E nesse mesmo contexto, Paulo ali no 1 Coríntios capítulo 13, quando chega no versículo 11, sabe o que ele fala? Vê se não tem uma ligação. Ele fala assim, antes eu era menino. Menino que tem esses negócios, de mimimi, de não perdoar. Aliás, menino é melhor no perdão. Ele perdoa rápido. Mas ele tem um mimimi. O egocentrismo é a natureza que está aflorando nele, a primeira natureza, que é a natureza adâmica. Até ele crescer, ter um entendimento, conhecer Cristo, ter um novo entendimento. E aí sim, a gente acabar com a coisa de menino. Então, Paulo, no raciocínio, quando ele está falando do amor, ele vai e fala assim, antes eu era menino, eu raciocinava como menino, eu pensava, olha lá, quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino. O que está faltando, às vezes, é a gente chegar a ser homem e mulher, né? E a gente acabar com esse negócio de menino. É deixar de ser crente para ser cristão. É deixar de viver para morrer. Porque foi isso que Cristo nos ensinou. É o evangelho da cruz. É abrir mão de direito. É levar desaforo para casa sim. É perdoar quem não merece perdão. Porque quem merece perdão nem te ofendeu para precisar do seu perdão.
Quem merece perdão não te ofendeu, porque o cara é bom, gente boa. Já percebeu? Você já parou para pensar nisso? Quem precisa que você perdoe? Quem de fato te ofendeu, e que na sua mente não merece, porque te ofendeu, você está chateado. Mas é para essa pessoa que você vai falar assim, eu vou liberar o perdão, porque não é questão de merecer ou não merecer, é graça. E eu sou gracioso, eu sou graciosa. E aí a gente acaba com os mimimi. Estou partindo para o encerramento, podia tratar muita coisa sobre isso, mas eu acho interessante que eu aprendi algo aqui, eu quero passar para vocês. Eu já disse isso em outro tempo, mas eu vou trazer de novo aqui, porque talvez nem todos estavam aqui no dia. Presta atenção, quando alguém te ofende, pense no que eu vou te falar aqui, isso aqui é uma chave para a sua vida. Quando alguém te ofendeu mesmo, e você fica magoado com aquilo, aborrecido, enfesado, já dizem por aí que quem fica enfesado é porque engoliu fezes, tá, gente? Cuidado. Não, tem uns emburrados também que engoliu burro. Mas quando você fica assim, sabe, chateado, brincadeira, mas quando você fica chateado com alguma situação, e aquilo você dorme com aquilo, fica dias com aquilo, alguém te ofendeu mesmo, sabe quem errou? Ah, pastor, eu sei, quem errou foi essa pessoa. Não, quem errou foi você. Pastor, você nem viu, você nem sabe o que fizeram comigo lá no meu trabalho, o que meu pai fez comigo, o meu irmão, você não sabe o que o pastor fez comigo. Não, eu estou dizendo que quem errou foi você. Não importa eu saber o que fizeram com você, eu vou dizer para você que quem errou foi você. E eu vou dizer para você por que você errou. Sabe onde a gente erra? Quando a gente carrega um rancor, uma mágoa no coração, e que às vezes a gente dorme com aquilo, tem gente que vira ano com aquilo. Sabe onde a gente está errando? E a partir de hoje que você não erre mais, é que você criou no seu coração expectativas erradas. Comece a observar, a sua maior mágoa é exatamente com as pessoas que te ofenderam e que você esperava que nunca te ofendesse. Então, o que você esperava? O que você criou? Uma expectativa. Você criou uma expectativa que aquele seu amigo nunca ia falhar contigo. Você criou uma expectativa que seu pai nunca ia falhar contigo. Que aquele irmão lá da igreja nunca ia falhar contigo. Aí, quando ele falha, o seu coração toma um choque. O seu coração fala, poxa, eu estava com o meu coração crendo que ele nunca ia falhar. Então, você errou em crer. Você criou uma expectativa errada. Sabe qual é a expectativa que você precisa criar no seu coração? Que aí você cuida do seu coração e resolve o problema? Cria a expectativa que todo mundo vai falhar contigo. E quando não falhar, é lucro. Por quê, irmãos? Porque ainda somos humanos. E a gente falha mesmo. Cria no seu coração a expectativa, ajuda o seu coração. Trabalha ele. Fala, coração, faz igual aquelas músicas lá que falam com o coração, né? Fala com o seu coração, que é a sua alma, como Davi falava com a alma dele, aquieta-te, ó minha alma, espera em Deus. Fala para o seu coração, fala assim, coração, o ser humano vai falhar contigo, e assim como você vai falhar com o coração do outro. Essa é a expectativa que a gente tem que criar, que as pessoas vão falhar com a gente. E aí, quando elas falham, só confirma. Ao invés de você ficar chateado, você fala, você vai ficar feliz. Mas não sabia? Eu sabia que isso ia acontecer, está vendo? Eu sei. Você vai ter um outro sentimento. Porque gente falha, irmãos. A gente vai falhar. Não é uma profecia, irmãos. Nós não estamos nem no milênio, nem na eternidade. Nós vamos falhar uns com os outros. Prepare o seu coração. Vamos falhar. E quanto maior a família, maior a probabilidade de falha. Quanto mais gente, mais falha. Quanto mais... Já viu aquela pessoa que gosta de ir para a igreja? Isso está errado, irmãos. Mas tem gente assim. Mas é para guardar o coração. Ela tenta fazer a coisa certa, porém está fazendo algo errado. Ela entra numa igreja e quer ir embora rápido, porque eu não quero ter amizade com ninguém, porque
eu não quero me ferir mais. Já ouviu alguém assim? Eu já. Eu não quero me ferir mais, então eu não quero nem criar relacionamento naquela igreja. Eu já vim de outra, que eu tive um grande problema lá, e quando eu chegar lá, eu quero entrar, sair, eu não quero nem relacionamento. Eu sei que parece correto, mas está errado. Porque a gente é uma família, não adianta, não tem como correr. A gente está aqui entre irmãos, e a gente é social, a gente precisa de gente, a gente precisa de amigos, a gente precisa se relacionar. Só que quanto mais a gente relaciona, quanto mais a gente vai aprofundando em relacionamento com alguém, mais a probabilidade da gente ver o defeito do outro. Sim ou não, irmãos? E do outro ver o nosso defeito. Então muita gente não quer se livrar disso. Não, eu não quero relacionamento, porque quanto mais relacionamento, eu já experimentei isso, pastor. Pior vai ficar, porque eu vou conhecê-lo melhor, ele vai me conhecer, e eu vou ver problema, e ver mesmo, estou conhecendo o Mel, que há pouco tempo, né, Mel, com a família, e a gente está aí de vez em quando se encontrando, tal, e a ideia é essa mesmo, é criar mais relacionamento. O pastor Márcio teve uma ideia brilhante, que a gente quer incentivar vocês a fazer isso, ter o grupo família, o GF família, e cada um ter os grupos mesmo, de estar junto, comendo um churrasquinho junto, estando junto, jogando a bola junto. Imagine toda a igreja em grupos menores. Não dá para todo mundo encontrar todo dia junto, mas grupos menores, pelo menos para ter amigos com quem você contar, parceiro para sair, enfim, fazer uma viagem. Isso é muito bacana. Mas quanto mais a gente vai andando com essa pessoa, com o ditado popular, comendo sal com essa pessoa, maior é a probabilidade de a gente começar a ver defeitos. Ah, é por isso então que eu não vou fazer isso. Não, faça isso. Porém, prepare o seu coração sabendo. Vou ver defeito mesmo. Eu vou ver áreas na vida dele que não me agrada, como ele também vai ver na sua que não te agrada. Por exemplo, eu sou perfeito aqui. Você acha que todo mundo que congrega comigo pensa que eu sou o pastor? Não, esse cara é top, é 10. Claro que não, irmãos, tem minhas falhas. Mas muitos irmãos aqui que estão comigo há mais tempo já entendeu isso. Faz só mesmo com as falhas do pastor, dá para conviver, a gente está junto. É isso, irmãos. É isso. Porque se a gente for pensar em problema de igreja ir embora, primeiro que ir embora era o pastor. Tudo sobra para mim, para os outros pastores. Então é uma somatória do todo. Vocês não, talvez é uma situação aqui, outra ali. A minha e dos demais pastores são as situações do todo. Então, o que a gente precisa? Suportar. Suportar em amor. E o melhor, esse amor já está dentro de nós. Então, é preparar o nosso coração para perdoar, para amar, e entender que é graça sobre todos. E se o sujeito está errando mais, é mais graça sobre ele. Falou mal de você, é graça na vida dele. Esse está precisando mais de graça. É assim, irmão, é graça sobre todos. É isso, irmão. Como eu disse, tem muita coisa para falar sobre isso, mas agora acho que eu termino. Eu acho. Jesus um dia ele disse assim, Mateus 11, 28, eu falei, né? Vinde a mim todos vós estáis cansados, sobrecarregados, eu vou aliviar vocês, é o 28. Agora olha o 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Você quer viver esse descanso para a sua alma? Descanso no seu trabalho, descanso na sua casa, descanso no seu casamento, descanso em todos os seus relacionamentos, descanso na igreja, descanso com a vizinhança, com o vizinho de cima que fica metendo o pé lá na laje na hora que você está dormindo, descanso em todas as áreas da sua vida. Você quer descanso? Vamos pegar o versículo de trás para frente. Põe ele para nós aí, por favor. Obrigado. Isso aí, é equipe abençoada, hein? Então, olha lá. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Vamos ler o versículo de trás para frente. Encontrareis descanso para as vossas almas. Como é que eu encontro descanso para a minha alma? Como é que eu chego num ponto da minha vida de maturidade? Já viu aquela hora que você brigava e não briga mais? Você chegou num momento que está tudo bom. Tem gente que já chegou nesse momento.
Chegou no momento e falou, quer saber, no casamento mesmo, por esse motivo não brigo mais, pronto, um problema menos. Essa toalha molhada na cama, não vou brigar mais. Esse arroz requentado, não vou brigar mais. E começa, eu não brigo mais, daqui a pouquinho não tem mais motivo de briga. Aí você encontrou um ambiente de descanso. Então, como é que eu e você, de trás para frente, como é que eu e você vamos encontrar um ambiente de descanso, um ambiente de paz, de ser feliz? Está lá, Jesus está falando. Aprenda de mim. Aí aprendeu o quê? No meio agora, ser manso e humilde. São 9 frutos, o gomo da laranja lá, são 9 gomos. Mas ele fala só de 2, porque é o suficiente para isso. Seja manso e humilde. Uma pessoa mansa é uma pessoa que não ofende ninguém. Uma pessoa humilde, nada ofende ela. Acabou. Ele pegou 2 e fechou. Falou assim, se você for manso e humilde, resolveu. Uma pessoa mansa, repito, não ofende ninguém, ele segura para não ofender. Ele fica calado, ele, na linguagem popular, ele leva desaforo para casa. Ele abre mão de direito, ele perde a razão, fica no prejuízo, para não ofender. Uma pessoa mansa. Uma pessoa humilde, começa a observar uma pessoa humilde. Nada ofende ela. Pronto. Acabou essa questão, acabou, não tem problema mais não. Qualquer igreja te serve. Claro que você se preocupa com outras coisas também, mas questão de relacionamento que eu estou dizendo. A igreja te serve, qualquer bairro te serve, qualquer vizinho te serve. Tudo te serve. Porque você é manso, você é humilde. E o nosso Cristo foi manso e humilde. Para ensinar a gente a ser assim, irmãos. Ele só quer que a gente faça pelos outros o que foi feito por nós. Um novo mandamento vos dou. Olha o texto. Pegou a lei toda, colocou no saco, só força de expressão, tá, irmãos? Amarrou a boca, jogou no paraibuna e falou assim, vem cá, vamos começar de novo? Vou dar um novo mandamento para vocês. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Vamos de trás para frente? Como Ele nos amou. A gente precisa saber para amar. Como Ele nos amou. Quem era perfeito, quem era bom aqui? Éramos todos devedores. Então nós precisamos perdoar dívidas. Assim como a nossa dívida foi perdoada, nós somos os perdoadores de dívida. Fala para o seu irmão assim, nós somos perdoadores de dívida. Esse é o nosso chamado, nós somos perdoadores de dívida. Todos aqui fomos chamados para ser perdoadores de dívida. E não importa a dívida, porque maior que seja a dívida contra nós, a nossa dívida com Ele era ainda maior. Fomos chamados para perdoar a dívida. Me lembro uma vez que eu trabalhava com cama, mesa e banho. Olha para mim, eu tinha um tanto assim, mais ou menos, sem exagero, de promissório e cheque devolvido. Eu olhava para aquilo, ligava, cobrava, não pagava, ligava, cobrava, não pagava. Um dia eu olhei para aquela promissoriada toda, não sei quantos R$1.000 tinha na época. Chamei minha esposa e falei, meu bem, já sei o que eu vou fazer. Vou ser um perdoador de dívida agora. Peguei um isqueiro lá, não me lembro, o fósforo no dia, arrumei um lugar bacana lá, fogo. Queimei tudo. Perdoei todo mundo. Estou falando de dinheiro. Mas às vezes eu sabia que até dinheiro. Às vezes eu sabia que até nessa área a gente precisa se libertar. Eu lembro uma vez que eu estava em Guarapari com um pastor amigo meu, e eu tinha perdido um relógio caro que eu comprei. Eu fui fazer um arrastão lá na praia, na beira da praia, com outros amigos, em outra ida minha em Guarapari, e eu tirei o relógio à noite. E fomos fazer um arrastão lá com a rede, pegamos um monte de espada lá, tainha, um monte de peixe lá, até que a pescaria foi boa. Só que quando eu fui procurar meu relógio, quem disse que eu achei o relógio? Eu não lembrava onde eu tinha colocado o relógio, porque eu fiquei com medo de agarrar a malha da rede no relógio
ia arrebentar na água. Só que eu tirei o relógio e deixei lá. E sumiu o relógio. E aí pronto, vim embora. Aí quando eu fui passear em outra vez lá com um pastor amigo meu, que eu estava passando perto desse lugar, eu falei, olha, aqui que eu perdi um relógio caro, tal, e meio que estava chorando as mágoas de ter perdido o relógio. Eu falei, para o carro. Eu parei o carro sem entender nada. Eu falei, dá uma ré então. Aí dei uma ré e tal, falei, para perto de onde você acha que você perdeu esse relógio. Aí eu fui dando a ré, mais ou menos aqui, eu pensei, vai me ajudar a procurar o relógio depois de tanto tempo. Ele não fez isso, ele falou assim, feche seus olhos. Achei lindo isso, feche seus olhos, fechei, sem entender nada. Então agora é comigo. Pôs a mão na minha cabeça e começou, Senhor, ajuda ele a liberar esse relógio. A partir de agora eu declaro aqui, que ele está liberando esse relógio. Ele não vai sofrer mais por causa desse relógio. Ele não vai ficar chateado mais por causa desse relógio. Nem sequer, quando ele lembrar, vai doer. Pode até lembrar, mas não vai doer. Tanto é que eu estou lembrando aqui agora, mas não dói mais. Mas foi uma cura para mim. Foi uma cura. E às vezes você precisa disso. Não sei qual é o relógio que você perdeu. Eu não estou falando de relógio em si, querido. Às vezes você precisa liberar alguém. Liberar o perdão sobre a vida de alguém. Eu não sei. No estado do Espírito Santo. Perto de Vitória. É isso, irmãos. Às vezes você tem que liberar algum relógio, talvez hoje aqui ainda, e pedir a Deus mesmo, Senhor, não peça errado, não peça errado, me ajuda a perdoar, põe amor no meu coração, não é isso não, já está tudo dentro de você. Peça ao Senhor, o Espírito Santo me ajuda a entender o que já aconteceu comigo, me ajude a usar todo esse poder que está dentro de mim para perdoar, para amar, para suportar. Porque Ele é o próprio amor, está dentro de nós. Ele é o próprio perdão, já está dentro de nós. E é uma decisão, não é um sentimento. Amém, meus irmãos? Amém. Amém. Balança o seu irmão aí e faz assim para ele, igual eu estou fazendo. Amém, irmão. Feche seus olhos, já ora por ele. Amém, irmão. Vamos viver, irmão, essa palavra. Vamos viver, irmão. Já está tudo dentro de nós para a gente viver, amém? Então fique de pé no seu lugar. Oi? Vai ter nosso culto África de novo. Eita! Vou fazer mais um culto África, né, irmão? Vamos ver se a gente faz em maio. Maio, no mais tardar junho, a gente faz mais um culto África. Você me lembra, tá, irmão? Beleza. Aleluia. Irmão, com todo carinho e respeito, abraça essa pessoa que está do teu lado. Nós vamos ter um tempo de oração uns com os outros agora, para a gente encerrar. Quem sabe essa pessoa que você vai abraçar agora, ela está simbolizando alguém. Feche os teus olhos. De repente, essa pessoa não é a pessoa, mas é um corpo humano que vai simbolizar alguém que você precisa liberar o perdão, que você precisa ser mais paciente, que você precisa manifestar essa graça que já está na sua vida. Então ore nesse momento, ore por ela, ou declare para você, estou liberando perdão agora, estou dando o que eu tenho, a graça que foi depositada no meu coração, está me fazendo a partir de hoje mais gracioso com as pessoas. Você pode orar, e hoje eu creio na sua cura, eu creio que Deus está te levando para um outro nível, de entendimento dessa graça, de revelação dessa graça, da graciosidade da graça, do que a graça fez em nós, para fazer agora através de nós. Essa pessoa que você abraça, ela representa muita gente talvez, muitas pessoas, que quem sabe alguém que até já morreu, e que não há como mais você chegar para essa pessoa e falar, estou liberando o perdão na sua vida. Mas você pode fazer isso aqui agora. Em nome de Jesus Cristo, pode orar, pode declarar, pode liberar, porque nós somos um em Cristo, irmãos. Não há espaço na nossa vida para esse tipo de contenda, esse tipo de divisão.
de falta de perdão, porque a graça que nos perdoou, ela é que nos capacita para perdoar, para amar. Pai, é no nome de Jesus Cristo, que eu sei que a Tua palavra, Pai, ela encontra espaço na nossa vida, e a cada dia ela nos edifica no entendimento, no conhecimento, na revelação e também na prática. E eu creio, Pai, que a partir de hoje seremos homens e mulheres melhores, seremos filhos de Deus melhor, seremos mais cristãos e menos crentes. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu creio que pessoas aqui estão liberando perdão, estão limpando o coração, que toda mágoa está sendo subtraída da nossa vida, Senhor, que não há espaço em nós para nada que seja do mundo, nada que seja do inferno, nada que seja de Satanás e seus demônios, mas que Cristo habita em nós, a própria graça habita em nós, o amor de Deus habita no nosso coração, e nós vamos ver as pessoas de forma diferente, nós vamos nos compaixonar mais, nós vamos amar mais, nós vamos nos entregar mais, e se necessário for, nós vamos ficar com prejuízo, nós vamos abrir mão de direito, porque isso é o cristianismo, essa é a verdadeira graça que está sobre a nossa vida, amar o inimigo, perdoar aquele que nos ofendeu, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, oh aleluia. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu declaro aqui nessa noite, no nome de Jesus Cristo, irmãos, que nós vamos viver essa palavra, nós vamos praticar essa palavra, e você pode fazer isso também. Fala aí, eu vou viver essa palavra. Fala aí, eu vou praticar essa palavra, eu vou viver essa palavra. Eu sei que cada um de nós tem uma história, eu sei que cada um de nós teve ofensas no passado, tem algo difícil de liberar, de perdoar, de amar, mas a graça é maior do que tudo isso, a graça é maior do que a ofensa, a graça é maior do que o pecado, a graça é maior. Fala aí, eu vou viver essa palavra, eu vou viver essa palavra, eu vou praticar essa palavra, eu vou inundar de graça, eu vou transbordar dessa graça na vida das pessoas, em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus Cristo, aleluia, amém, irmãos, amém. É simples, irmãos, ouvir, praticar, assim a gente cresce. Ouça, pratique, a gente cresce, amém, irmãos? Então eu creio em nome de Jesus e declaro aqui que você e eu, nós vamos ouvir, aliás, nós vamos praticar essa palavra. E hoje, eu creio que muitos aqui, o Espírito Santo me revela isso, que muitos aqui hoje, agora aqui já pode praticar essa palavra. E isso é uma decisão, meu irmão, não é sentimento não, é uma decisão. Eu estou liberando perdão, estou liberando essa pessoa, estou liberando esse ser humano, eu estou liberando essa gente, eu estou liberando elas, e não é ela lá e eu cá não, eu estou liberando para amar, para abraçar, para estar junto. Eu estou pronto para recomeçar, se necessário for, uma amizade, um relacionamento, enfim. É isso, irmãos. É isso.
Nós somos capacitados para isso, amém? A graça nos capacita. A sua semana será poderosa, abençoada. Onde você colocar a mão vai prosperar, porque essa graça está na sua vida. Essa graça está sobre nós. E a nossa semana será uma semana agraciada, amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, olha só, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão consoladora do Espírito Santo de Deus, esteja com cada um de nós e permaneça.